Tá, então bom dia. Hoje eu vou apresentar então a pesquisa sobre o Roman Fresnel City e a arquitetura moderna do sul do Brasil. A grelha como elemento de composição nos edifícios Esplanada e Augusto. Então, hoje nós apresentaremos a introdução, que traz a justificativa, objetivo, estrutura da pesquisa, metodologia, a revisão bibliográfica sobre o arquiteto Roman Fresnel City, a grelha como composição de fachada nas suas obras, a arquitetura moderna no Uruguai, a arquitetura moderna no sul do Brasil, o estudo de casos sobre o edifício Esplanada, o edifício Augusto e a aproximação formal desses dois edifícios, e as considerações finais. Então, né, a arquitetura moderna no Brasil, ela teve as suas primeiras manifestações em 1922, na Semana de Arte Moderna. Em 1923, quem compreendeu, então, esse movimento moderno foi o jovem arquiteto Gregori Vasquez, que ele se formou, então, em Roma, e ele veio um ano após a Semana de Arte Moderna para o Brasil, e ele é um nome importante da arquitetura moderna paulista, e ele começa, então, a trazer para os seus projetos algumas interpretações, então, do que da arquitetura moderna. Então, em 1928, ele projeta a sua própria residência na Rua Santa Cruz, em São Paulo, e essa residência, ela trazia, então, volumes puros com linhas e ângulos retos. Em 1930, a Era Vargas, ela resulta, então, na implementação de um plano de modernização estrutural e produtiva, difundindo, então, a arquitetura moderna, que representava, então, uma identidade nacional. Em 1936, neste ano, então, o Le Corbusier, ele visita o Brasil de setembro a dezembro, onde ele influencia, então, os arquitetos brasileiros. Em 1936 a 1945, então, concebido o projeto, né, do Ministério da Educação e Saúde, que é considerado um ícone da arquitetura moderna brasileira e carioca. Esse prisma monumental sobre pilotis, ele apresenta diversas características corbusianas, entre elas o telhado-jardim, os brises, que posteriormente eles são incorporados, então, na Unité d'Habitation em Marselha, do Le Corbusier. No Uruguai, o Uruguai ele não teve um movimento, umas escolas concebidas assim como no Brasil. Então, quem começou a disseminar o movimento moderno lá, a arquitetura, foram alguns arquitetos que começaram a ser influenciados pelo que estava acontecendo, então, no restante, né, do mundo e da América Latina. Então, um dos primeiros nomes, a partir ali de 1930, que começa a disseminar, então, trazer esboços iniciais, né, do que seria a arquitetura moderna, é Maurício Cravoto, e nesse contexto também surge Roman Fresnel City, que ele inicia, então, a sua formação, né, no curso da Universidade de La República, em 1923, se formando em 1930, então ele começa também a introduzir nas suas primeiras obras essas primeiras características do que se chamava, né, de arquitetura moderna. Em Porto Alegre, também a arquitetura moderna ela começa a surgir por volta da década de 1930, e em 1936, então, Fernando Corona ele projeta o edifício Gaspari. Esse edifício ele traz volumes puros com uma espécie de esquadria em fita, que remete também a esses elementos que a gente encontra na arquitetura moderna. Em 1937, então, a arquitetura moderna no Rio Grande do Sul ela inicia sua difusão a partir do Estado Novo, então, um período em que começam investimentos na infraestrutura. Em 1940, começa um crescimento imobiliário e urbano em Porto Alegre, e então também as construtoras, sobre a coordenação de engenheiros e arquitetos, começam então a protocolar, né, projetos na secretaria. Como alguns autodidatas, como Fernando Corona. Em 1944, Tasso Corrêa ele funda o curso de arquitetura na Escola de Belas Artes, que passou a funcionar, então, no ano seguinte com 25 alunos. E é nesse momento que acontece, então, uma mudança significativa na forma de ensinar arquitetura. Então, é incorporado, né, no corpo docente Demétrio Ribeiro, que se forma, então, em Montevidéu e vem para Porto Alegre, e Edgar Greff, que se forma no Rio de Janeiro e vem também difundir. Então, eles são os difusores, então, da arquitetura moderna para, então, os alunos de arquitetura. Então, em 1949,
Acontece, então, né, uma das primeiras obras pioneiras, que é a Residência de Valdo Paiva, de autoria de Edgar Greff, e daí esse projeto ele traz elementos bem característicos da arquitetura moderna, que é o telhado borboleta, brises, pilotis, o paisagismo integrado com as áreas sociais, janelas envidraçadas e cobogós. Então, em 1950, diversos projetos de orientação moderna eles são protocolados junto à Secretaria de Obras de Porto Alegre, e é nesse momento, então, que começa uma mudança, né, no cenário porto-alegrense, na arquitetura, né, do cenário porto-alegrense. Então, é protocolado o Hipódromo do Cristal, do Roman Fresnedo Ciri, e o Edifício Esplanada. São considerados duas obras icônicas da arquitetura moderna de Porto Alegre, e é por esse motivo que a gente sentiu a necessidade de entender, então, quais foram as vertentes que o Roman Fresnedo Ciri trouxe para os projetos da arquitetura moderna aqui para o Rio Grande do Sul, para entender, então, quais foram as influências que ele teve e se ele influenciou, né, outras pessoas, outros arquitetos. Então, a arquitetura de Santa Maria, ela começa a paisagem urbana, né, de Santa Maria, ela começa a se transformar ali por volta de 1955, onde começam a surgir, então, edifícios em alturas com características, né, voltadas também para a arquitetura moderna. Então, começam a surgir edifícios como, em 1955, o edifício Taperinha, em 1961, o Cassisme, em 1963, o edifício Augusto, né, que também é considerado ali um ícone da arquitetura moderna de Santa Maria. Então, como os questionamentos, né, da pesquisa foram quais foram, então, as vertentes e técnicas que o Roman Fresnedo Ciri ele trouxe, né, para as duas obras projetadas em Porto Alegre, de que forma os elementos presentes no edifício Esplanada ele se manifestam no edifício Augusto em Santa Maria, como acontece essa composição das fachadas em grelha como um elemento de filtro e fechamento entre interior e exterior. Então, o objetivo da pesquisa é realizar uma análise projetual do edifício Esplanada, projetado em 1952 pelo arquiteto Roman Fresnedo Ciri em Porto Alegre, e compará-lo ao edifício Augusto, localizado em Santa Maria, com o intuito de compreender como a arquitetura moderna da capital ela se difunde no interior do estado, especialmente nas composições das fachadas. Então, como objetivos específicos, a gente traz a história da arquitetura moderna uruguaia e gaúcha, a formação do arquiteto Roman Fresnedo Ciri e as suas principais obras, e a gente traz, então, um redesenho do edifício Esplanada e do edifício Augusto, com o objetivo, né, de fazer essas análises projetuais e entender como que foram, quais foram, né, as atitudes projetuais para a composição das fachadas em grelha. Então, a pesquisa está dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente tem o capítulo 1, né, com introdução, o capítulo 2 com a metodologia, o capítulo 3 com a revisão de literatura, onde a gente fala sobre arquitetos, suas principais obras. A etapa 2, ela é composta, então, pelo estudo de caso, onde é analisado o edifício Esplanada e o edifício Augusto, e posterior a análise, a comparação formal dos dois. E na etapa 3, a gente traz as considerações finais. Então, a pesquisa está estruturada em 5 capítulos, né? No primeiro, a gente traz justificativa, objetivos específicos, estrutura da pesquisa. No segundo capítulo, a gente traz toda a metodologia, os procedimentos metodológicos, síntese de métodos. E no capítulo 3, a revisão de literatura. No capítulo 4, estudo de caso dos 2 edifícios citados. E no 5, as considerações finais. Então, a metodologia ela tem uma abordagem qualitativa, com uma natureza aplicada, com um objetivo exploratório, e os procedimentos utilizados para desenvolver, né, a pesquisa foi a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o estudo de caso e o redesenho. Então, o redesenho ele é uma ideia de que o pesquisador ele aprende fazendo, e o redesenho, então, ele nos possibilitou desenhos bidimensionais e tridimensionais que nos auxiliaram, então, para fazer as análises desses 2 edifícios. Então, aqui a gente fez um compilado dos principais autores que estavam falando sobre arquitetura moderna, sobre o Roman Fresnedo Ciri, sobre arquitetura no Uruguai, no Rio Grande do Sul, sobre grelhas, e a gente fez essa composição de autores para, então, conseguir desenvolver a nossa parte teórica.
Então, depois foi criado também uma ficha arquitetônica, onde é apresentado, então, uma ficha arquitetônica de cada obra, com um contexto de implantação, condicionantes físicos e ambientais, os aspectos formais, os aspectos construtivos, os elementos da arquitetura moderna, a solução das fachadas e os elementos característicos do arquiteto. Então, na síntese de objetivos e métodos, a gente tem, então, o objetivo de realizar uma pesquisa que explore, né, as vertentes da arquitetura moderna e traga, então, informações sobre a formação, né, do arquiteto Roman Fresnedo Siri. Então, a gente utilizou o método da revisão de bibliografia e da pesquisa documental, que gerou um texto dissertativo de contribuição histórica, que está no capítulo 3. Depois, o objetivo era desenvolver, então, uma análise dos aspectos formais e compositivos do edifício Esplanada e do edifício Augusto. Então, a gente utilizou o método do estudo de caso e da pesquisa documental também, e o principal método aqui foi o redesenho, que gerou, então, um texto dissertativo explicativo e uma produção gráfica que está no capítulo 4. Então, né, o Roman Fresnedo Siri, durante a sua formação, ele nasce, né, em Salto, no Uruguai, e em 1923 ele se muda para Montevidéu para cursar, então, arquitetura na Faculdade de La República. E durante a sua formação, o Roman Fresnedo Siri, ele teve uma influência muito grande do professor Carré, né, que é um francês que se forma no curso de Belas Artes em Paris e depois vem fazer parte do corpo docente, então, na Faculdade de Arquitetura em Montevidéu. Então, o professor Carré, ele defendia muito que a unidade e a simplicidade, elas eram a base da composição, e ele defendia também uma ideia de ordem, harmonia e vida. Para ele, a arquitetura, ela não era só um volume, ele era também, a arquitetura para ele era arte. Então, dentro dessa sua formação, né, o professor Carelli defendia muito a vanguarda doutrinária, e dentro disso, com as manifestações, né, da arquitetura moderna ao longo da sua formação, de 1923 a 1930, então Le Corbusier também, em algumas viagens de estudo para a Europa e para os Estados Unidos, ele tem uma influência da arquitetura que estava sendo exposta lá, né, então ele começa a ter uma influência também da arquitetura de Le Corbusier. Então, as suas principais obras, a Vivenda Fresnedo Siri, ela apresenta um partido compacto, uma planta quadrangular, onde o Fresnedo Siri ele traz, então, né, umas fachadas livres, enfim, ele já começa a explorar um pouco essa transparência e opacidade. No Hipódromo de Moronhas, em 1938, ele ganha, então, o primeiro lugar do Hipódromo de Moronhas, que foi considerado uma obra muito importante em solo uruguaio, onde ele concebe, então, um volume quadrangular com estrutura em pórtico, e ele também explora muito essa relação entre opacos e transparências. A Faculdade de Arquitetura, ele apresenta, então, uma implantação em formato de galeria, ele forma... que resulta ali num pátio interno com os claustros, né, renascentistas, que a edificação ela se volta para o interior, e na sua fachada ele explora, então, a malha estrutural, ela resulta numa fachada, então, que traz ali tramas verticais e horizontais, formando uma grelha. O Palácio de la Luz, então, ele apresenta, né, uma planta livre com um núcleo bem centralizado de apoios e circulação, e também a malha estrutural, ela resulta, então, num volume unitário, onde o Fresnedo Siri, para fazer a manipulação da fachada, então, ele utiliza tramas verticais e recua as horizontais para trazer, então, também essa manipulação da fachada em grelha. Aí, em 1951, depois do bem-sucedido projeto do Hipódromo de Moronhas, ele é convidado para projetar, então, o Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre, e esse projeto também, ele é considerado um ícone da arquitetura moderna de Porto Alegre, porque Roman Fresnedo Siri, ele explora muito bem a estrutura na hora de conceber, então, a volumetria do projeto, né? Ele utiliza de uma cobertura de grandes vãos, de 20 a 25 metros, onde ele apoia elas, né, no eixo estruturador formado por colunatas, na fachada que se volta para a pista de corrida, ele utiliza, então, essa grande cobertura para proporcionar grandes visuais, né, da pista,
e para a fachada que se volta para o Lago Guaíba, ele cria então um prisma transparente, envidraçado, que é para trazer vistas privilegiadas também do Lago Guaíba. Em 1956, ele projeta então a habitação Cerro Sur. A habitação Cerro Sur, então, ela é formada também por uma malha estrutural, onde ele recua os pilares para então definir, né, os balcões, né, e ter essa integração entre as áreas as áreas sociais e as varandas. A implantação, né, da unidade de habitação Cerro Sur, ela é em barra, e é uma barra com 75 metros, e na exploração, então, da planta, o Fresnedo ele faz 5 núcleos, né, de circulação para atender, então, respectivos 2 apartamentos em cada núcleo. Outra obra importante foi a UPS Washington, então, que ele ganha também um concurso em 1961, e a UPS Washington ela é caracterizada, então, por 2 volumes sobre pilotis, sendo que o volume, o prisma, né, arredondado, ele abraça, então, a esfera ali, a esfera, e proporciona, então, uma conexão também com a praça que circula ao redor das edificações, né, tem essa conexão com a praça. Uma outra questão aqui, que ele traz a mesma solução que a gente já encontra lá no Palácio de la Luz, que ele traz essa verticalidade marcada pelas tramas do prisma maior, né, circular. Ele marca, então, a verticalidade com estas tramas na vertical e recua, né, o que a gente chama ali de lajes para dar esse efeito de grelha. Então, aqui eu vou mostrar as principais obras do Fresnedo, né, todas as obras do Fresnedo. Então, em 1938, ele projeta a vivenda Fresnedo City, em 1938 também o Hipódromo do Cristal e a Faculdade de Arquitetura. Em 1941, a vivenda Barreira. Em 1941, Vivenda Bezerra. Em 1943, Palácio de la Luz. Em 1946, o Sanatório Americano. Em 1946, a Vivenda de Erro, e a gente consegue perceber aqui no Sanatório Americano, né, que ele traz novamente uma solução em grelha, mas aqui a horizontalidade ela fica mais marcada. Em 1951, o Hipódromo do Cristal. Em 1952, o Edifício Esplanada. Em 1956, a Unidade de Habitação Cerro Sur. Em 1957, a ampliação do Hospital da Moca, que é outro projeto que ele traz uma grelha bem marcada, né, essa alternância de cheios e vazios. Em 1959, a Comissão de Honraria de Luta contra a Tuberculose, que é outro projeto que traz uma grelha que é demonstrada, então, né, pelas fenestrações das esquadrias. Em 1961, a UPS Washington. Em 1963, a Vivenda Fresnedo Abanel. E em 1966, o monumento a Luiz Batley Berres. E em 1971, a UPS em Brasília, que, diferente da UPS em Washington, ela é mais horizontalizada. Então, a grelha, ela, como composição de fachada, né, então o sistema dominó de Le Corbusier ele proporcionou uma liberdade projetual na arquitetura, então promovendo uma independência funcional e formal entre vedação e estrutura, possibilitada, então, por essa construção em esqueleto. Então, após fazer essa análise das obras do Fresnedo City, a gente buscou entender, então, como que se formavam as grelhas dentro, né, da sua produção arquitetônica. Então, segundo Esquinazzi e Costa, as soluções de fachadas elas estão associadas a 2 temas centrais para a arquitetura moderna brasileira. A fachada ela como uma transição dilatada entre interior e exterior e uso dos filtros como elemento de proteção, e simultaneamente como dispositivos plásticos. Então, para os autores, os estudos desses elementos e seus processos compositivos envolvem questões recorrentes na produção moderna, como as relações entre estrutura e vedação, e entre estrutura e espaços internos, a composição a partir da estrutura recuada e os diferentes tipos de filtros empregados. Então, aqui a gente consegue perceber, né, uma congruência na solução arquitetônica, né, do Roman Fresnedo City, mas cada projeto ele possui uma peculiaridade conforme, né, as demandas das necessidades, enfim. Então, a gente conseguiu interpretar que a grelha regular, né, integrada à fachada, ela está presente em projetos como a Faculdade de Arquitetura, Vivenda Bezerra, o Palácio de la Luz, o Sanatório Americano, o Hospital da Moca,
a Comissão de Honraria, o PS Washington, o PS Brasília. A fachada livre, composta por panos de vidro, ela está composta em vivendas como Fresnel do Siri, o Hipódromo do Cristal, o Hipódromo de Maronhas. E aí, então, a gente entra na arquitetura moderna no Uruguai. Então, até 1922, né, o Uruguai, até a metade, né, do século XX, o Uruguai ele tem, então, arquitetura formada mais voltada para o classicismo, para o neoclassicismo. E a partir de 1929, com a visita do Le Corbusier a Montevidéu, isso representou um marco, então, na modernização da arquitetura. Então, a arquitetura moderna do Uruguai ela teve dois momentos. O primeiro momento é o momento de 1930 e 1950, onde a arquitetura moderna ela começa a se consolidar. Então, começam a surgir alguns arquitetos que trazem, então, esses elementos modernos em seus projetos. Então, os pioneiros foram Júlio Villamejó, Maurício Cravoto e as primeiras realizações do Roman Fresnel do Siri. Então, em 1930, começam a surgir edifícios como o Centenário, em 1931, como o Rambla Hotel, em 1938, como o Hipódromo de Maronhas. E aí, em 1946, a Lei 10.751, ela permite construções de edifícios em alturas, e isso muda o impacto significativo da cidade, né, da paisagem da cidade. Então, de 1950 a 1960, a arquitetura moderna do Uruguai ela começa a se consolidar, influenciada, então, por ideias de Le Corbusier, Mies van der Rohe e pelo modernismo brasileiro. Então, de 1950 a 54, surgem edifícios como o edifício Península, em Punta del Este. Em 1957, edifício Pilar, em Montevidéu. Em 1959, o edifício Positano, em Montevidéu. Então, em Porto Alegre, a arquitetura moderna ela começa a se manifestar também a partir ali da década de 1930, com as casas, né, de Manlio Angrifoglio e Osvaldo Coufal. Em 1935, a exposição comemorativa do centenário, então, da Revolução Farroupilha, ela apresentou prédios com aspectos progressistas, como o pavilhão assimétrico, né, isso seria algo próximo, né, ao que seria a arquitetura moderna. E em 1936, então, a verticalização da cidade ela teve um início, né, ali na metade dos anos 30, e começam a surgir edifícios como o edifício Vera Cruz. Em 1947, Demétrio Ribeiro ele vem para Porto Alegre, então, depois de se formar em Montevidéu, e passa a fazer parte do corpo docente. Em 1944, é a vez, então, do alagoano Carlos Alberto de Mendonça vir para Porto Alegre, junto com o gaúcho Edgar Greff, ambos formados, né, no Rio de Janeiro. Eles começam, então, a fazer parte do corpo docente do curso de arquitetura. Então, Tássio Correia, em 1944, funda, né, o curso de arquitetura. Em 1949, os primeiros 12 arquitetos são diplomados pelo IAB, entre eles Emil Berede, Remo José, entre outros. Então, o ano de 1950 ele é marcado por um aumento demográfico muito grande, né, de 5% ao ano em Porto Alegre, e com isso, então, começam a surgir diversos projetos protocolados, né, junto à Secretaria de Obras de Porto Alegre, com orientações modernas. Entre ele, então, surge aí o Hipódromo do Cristal, o edifício Jaguaribe, em 1951, e em 1952, o edifício Esplanada. Em Santa Maria, Santa Maria ela teve, então, a cidade com suas origens conectadas às expansões ferroviárias. Então, em 1913, é fundada a Cooperativa dos Funcionários da Aviação Férrea. Por volta de 1940, acontece um declínio, né, das atividades ferroviárias, agravadas por crises organizacionais, e isso gera, então, uma transição de uma cidade ferroviária para uma cidade universitária. Em 1952, o arquiteto Cláudio Machado Risato ele começa a atuar, então, na cidade de Santa Maria, trazendo algumas, né, projetando algumas obras como em parceria com o Batistino Anello, como o edifício Taperinha, a Câmara de Comércio de Indústria e Serviços de Santa Maria. Nesse período também começam a surgir, então, o projeto, né, da Universidade Federal de Santa Maria, que tem diversos prédios de caráter moderno, com pilotis,
com implantação em Barra. Aqui a gente traz, então, a reitoria da UFSM, em 1962. Em 1962 para 1963, começa, então, a ter uma modificação no cenário, né, no cenário paisagístico, né, da cidade de Santa Maria, e começam a surgir, então, diversos edifícios com aspectos modernos, mudando, né, a forma de morar. Então, em 1963, é projetado, então, o Edifício Augusto, considerado também um ícone da arquitetura moderna de Porto Alegre. Então, agora eu vou apresentar os estudos de caso, né, sobre o Edifício Augusto, sobre o Edifício Esplanada e o Edifício Augusto. Então, o Edifício Esplanada, ele está situado, né, no bairro Moinhos de Vento, num terreno helicoidal, ele tem uma implantação em formato de U. Ele é um terreno de esquina, situado, então, pelas ruas André Poente, Rua Ramiro Barcelos e Avenida Independência. Num anúncio, né, do Edifício Esplanada, no Correio do Povo, né, falava-se que estava sendo projetado um edifício moderno, com calefação em todos os ambientes, com vistas privilegiadas da cidade, com enormes salões de festa. Então, teve uma divulgação muito grande, né, do que seria um viver moderno naquela época. Então, o Edifício Esplanada, ele é um volume, né, sobre pilotis, só que, apesar de apresentar uma fachada unitária, ele é composto, então, por 4 blocos independentes. Então, o Edifício Esplanada, pela grandiosidade, né, pela imponência do volume, ele demorou 10 anos para ser construído. Ele começou a sua construção em 1952, sendo finalizado em 1962. Aqui a gente traz um recorte, então, do Edifício Esplanada, né, mostrando o bloco A e B sendo construídos em 1956. Então, o térreo ele desempenha um papel fundamental, né, na integração entre o edifício e seu entorno. Ele é caracterizado, então, basicamente por comércio e bares, e no térreo também encontra-se os 4 blocos, né, independentes, com as suas circulações independentes. Além disso, nós temos também o acesso ao pátio central. Então, nas plantas do pavimento tipo, né, o edifício esplanada ele apresenta 2 variações de planta, onde o bloco C e B eles sofrem uma alteração. Então, a gente consegue perceber, né, pela análise assim das plantas do edifício esplanada, dos blocos, né, que nós temos uma organização mais ordenada. A própria configuração do terreno ela possibilitou, né, uma manipulação mais ordenada dos ambientes ali no bloco D, C e B, e o bloco A, por ele ser na parte estreita, né, ele acabou resultando em uma planta um pouco mais dificultosa, porque ele teve esse L. Então o arquiteto ele precisou manipular melhor as áreas sociais, as áreas de serviço e o círculo, né, e o núcleo de circulação para conseguir, então, desenvolver uma planta em L. Na variação, né, de planta do bloco B e D, então, o arquiteto ele deixa as áreas de serviço e o núcleo, né, o núcleo de circulação, eles não são modificados, e ele apenas traz, então, aqui, né, ele faz essa modificação de trazer os serviços, então, para a fachada principal, né, da Avenida Independência, e aqui ele traz a mesma solução, trazer, então, os ambientes de serviço para a fachada principal aqui na Rua Ramiro Barcelos. Então, a cobertura do edifício, ela apresenta, então, os 4 grandes salões de festa. Ela está situada em cima do bloco B, C e D, e na composição, né, da fachada, o Fresnedo City ele faz um pergolado de concreto que acaba emoldurando todas as paisagens as paisagens da capital. Então, como a gente consegue perceber, como citado, né, a conexão estabelecida entre os blocos, ela está, então, na cobertura e também nos pavimentos de subsolo. Então, é os únicos espaços onde há essa conexão entre os blocos. Então, a estrutura, né, do edifício esplanada, ele se destaca-se pela racionalidade construtiva,
que reflete, né, um projeto que harmoniza funcionalidade e estética, e esse recuo dos pilares também ele possibilitou, então, né, esse uso dos balcões. Para entender um pouquinho as atitudes projetuais em relação à implantação, nós fizemos um estudo solar, né, no solstício de verão, no dia 21 de dezembro, às 9 horas, ao meio-dia e às 15 horas, e nesse estudo deu para perceber que o Roman Fresnel do Siri, ele trouxe, então, os setores de serviço e a circulação, ele priorizou trazer esses usos, né, para a parte noroeste do terreno, porque é a área da edificação que mais recebe insolação. Também nós fizemos esses estudos durante o solstício de inverno, no dia 21 de junho, às 9 horas da manhã, às 12 horas e às 15 horas. Então, né, a manipulação sutil da fachada desempenhou um papel crucial na redução do impacto visual de um edifício de grande escala e volumetria massiva em seu entorno urbano. Então, a utilização, né, da grelha na composição das fachadas, ela desmaterializou, né, o grande volume, tornando-o mais sutil em relação ao seu entorno. Então, essa solução não apenas reforça, né, a unidade formal do conjunto, mas ela também estabelece um contraponto visual à transparência e à leveza das grelhas, então conferindo ao edifício uma identidade singular e equilibrada. Então, essa manipulação da grelha, né, repetindo, ela trouxe, então, uma desmaterialização do grande volume, né, essa imponência que o volume tem em relação ao seu entorno, tornando-o mais sutil em relação à paisagem. Então, a manipulação formal do edifício, ela pode ser compreendida a partir da clássica tripartição, da composição arquitetônica em base, corpo e coroamento. Então, a base ela é representada pelo térreo, né, onde se destaca a sequência de pilares robustos. O corpo é formado, então, pela volumetria o corpo ele é formado, então, pela volumetria, né, dos apartamentos, e o coroamento ele é dado, então, né, por essa diferenciação que o Roman Fresnel do Siri dá aqui na cobertura, onde, novamente, ele expõe, né, tanto no térreo quanto na cobertura, ele expõe os pilares novamente, que são escondidos, né, que são recuados, né, no caso, no corpo do edifício. Então, a fachada noroeste do edifício, ela reflete de forma funcional a distribuição do programa. Então, diferente da fachada principal, nesta fachada, o Roman Fresnel do Siri não desenvolve fenestrações tão elaboradas. E outro aspecto relevante, né, da composição, que é diferente, né, dos claustros renascentistas, o pátio central, em vez da edificação se voltar para o pátio central, Roman Fresnel do Siri optou por gerar grelhas, né, nas fachadas principais para emoldurar, então, as paisagens da cidade e também melhorar a questão de ventilação e iluminação. Então, a manipulação das fachadas principais, ela ocorre, né, de uma forma didática, então o volume apoiado sobre pilotis é perfurado por planos de alvenaria, resultando em uma composição em grelha que alterna, né, cheios e vazios, conferindo um ritmo e profundidade à fachada. Então, para entender um pouco, né, sobre como é a formação dos filtros de fechamento do edifício esplanada, nós fizemos um esquema, então, para entender como funcionava. Então, no esquema de filtros e fechamentos da fachada da Avenida Independência, os balcões eles avançam 1,80 m em relação ao corpo do principal do edifício, e essa dilatação, ela não apenas amplia, né, as áreas as áreas sociais e íntimas, mas também ela gera uma conexão entre exterior e interior. Além disso, esses balcões, eles projetam, então, sombra, né? Eles servem como proteção solar, e os filtros, eles são formados, então, por esquadrias fabricadas em série e pelo guarda-corpo metálico telado. Então, diferente, né, da composição, diferente da fachada, apesar de apresentar uma fachada similar,
A fachada que corresponde à fachada da rua Ramiro Barcelos, ela tem uma composição dos filtros e fechamentos da fachada voltada, então, para a rua Ramiro Barcelos. Ela apresenta uma solução distinta em relação ao esquema anterior, especialmente no apartamento localizado após a empena cega, onde, para acompanhar a inclinação, né, do terreno, o Fresnel do Siri, então, ele acaba... a planta, então, ela se inclina, né, em direção à extensão menor do terreno, resultando em uma configuração diferenciada. Então, ele traz um espessamento, né, nos balcões, ele expande, né, esta área, e traz também o uso da pastilha em verde esmeralda para destacar essa parte que é composta por filtros de esquadrias fabricadas em séries e planos de alvenaria. Além disso, também em comum, né, seguindo a mesma linha da fachada anterior, ele tem então o guarda-corpo metálico telado também. A fachada da rua André Poente, ela ficou um pouco dificultada, né, por ter uma configuração em L. Então, nessa fachada, o Roman Fresnel do Siri, ele acaba dilatando aproximadamente 1 metro, né, dos balcões. Ele traz um espessamento também para os balcões, então, para ter um destaque realmente na fachada, onde ele utiliza as pastilhas verde esmeralda. E esses filtros e fechamentos, eles são formados também por esquadrias fabricadas em série, por planos de alvenaria e por guarda-corpos metálicos telados. Então, né, aqui apresentando então a ficha, né, do edifício esplanada. O contexto visa a implantação. Então, a implantação ela tem um formato em U, aproveitando os condicionantes físicos e ambientais, e essa configuração ela favorece a organização espacial em relação ao entorno. Os condicionantes físicos e ambientais, então a gente constatou, né, que o Roman Fresnel do Siri ele priorizou, né, os ambientes de serviço e circulação na parte que recebe maior insolação. Os aspectos formais e compositivos, então a volumetria do edifício ela é composta por 4 blocos independentes que resultam, né, em uma composição unitária. A estrutura ela é organizada em 3 partes distintas, como base, corpo e coroamento, e a fachada em grelha ela reforça a modularidade e a ordem do conjunto. Então, um aspecto construtivo e funcional, então a estrutura ela atua como um elemento, né, ordenador da fachada, garantindo essa coerência formal e funcional. Então, os pilares são destacados no térreo e no coroamento, enfatizando a leitura da grelha estrutural e a leveza da composição. Os elementos da arquitetura moderna presentes, então, o projeto incorpora princípios modernos como pilotis no térreo, imponência na base, formas curvas e o uso da fachada em grelha, né? Então, como soluções das fachadas, a fachada ela é marcada por uma grelha, né, dilatada com balcões projetados além das linhas dos pilares. Então, os fechamentos eles combinam com esquadrias modulares, planos de alvenaria e guarda-corpos metálicos telados. Alguns elementos característicos, então, do arquiteto é a composição unitária e o volume monumental, né, que definem a obra. A fachada em grelha, né, que são elementos, então, que se repetem em várias obras do Roman Fresnel do Siri. Então, como síntese pessoal, a gente percebe que é perceptível, né, que o arquiteto Roman Fresnel do Siri, ele trabalha com volumes unitários e ele utiliza da grelha para, então, compor estes volumes. No Palácio de la Luz, que é um volume unitário, ele utiliza as tramas, né, na vertical, ele dá um ênfase para as tramas na vertical e recua, né, as tramas na horizontal para dar este efeito de grelha, com destaque para a horizontalidade. No edifício esplanada, ele também trabalha com um volume, apesar de ser um edifício com 4 blocos independentes, ele trabalha com um volume unitário, onde ele trabalha, né, com a grelha na fachada para desmaterializar o grande volume, né? Então ele cria um grande volume sobre pilotis e para reduzir um pouco dessa imponência do edifício em relação ao seu entorno, ele desmaterializa a fachada através da grelha.
Então, investigando alguns precedentes, né, que podem ter influenciado as obras do Roman Fresnedo Ciri, a gente tem, então, ele pode ter tido, ele, né, teve influências na escola carioca, onde nós temos o edifício, né, do Ministério da Educação, que é um grande prisma sobre pilotis. Uma outra influência pode ter sido foi, né, de Le Corbusier, onde a gente vê aspectos que ele traz para soluções projetuais e formais, para soluções formais, né, que é um exemplo da Unité d'Habitation, onde o Le Corbusier ele trabalha então com essas grelhas em diferentes tamanhos, que é também um volume espesso, né, sobre pilotis, e o Roman Fresnedo Ciri ele traz isso de uma forma, né, ele trabalha com grelhas regulares, né, em diferença da Unité d'Habitation. O edifício residencial, outro, né, exemplo foi o edifício residencial de Júlio Barros Barretos, que é um exemplo também da escola carioca. Então, por volta, né, de 1963, essa forma de morar, né, o morar moderno em Santa Maria, ele começa a se transformar. E nesse contexto, então, Cláudio Machado Risato, ele projeta o Edifício Augusto. Então, o Edifício Augusto, em uma propaganda, né, de lançamento imobiliário, se enfatizava muito o novo morar em Santa Maria, que era essa conexão entre, né, as áreas de estar, né, com a utilização de varandas. Então, o edifício Augusto, ele é um edifício que está situado, então, num terreno de esquina, no centro de Santa Maria. As ruas, né, que circulam é a Rua Doutor Bozano e a Rua Floriano Peixoto. O edifício Augusto, ele tem uma implantação típica, né, moderna, que é uma barra sobre pilotis. Então, o térreo do edifício Augusto, assim como no edifício Esplanada, ele é, por sua maioria, comercial, onde nós temos as galerias comerciais com entrada independente, e tem a entrada também independente para a área residencial. O edifício, então, ele fica alinhado, né, com as fachadas, alinhado ao terreno, e é um edifício que tem declividade, e o arquiteto ele utilizou, então, ele trouxe, né, as casas de máquinas, né, do edifício para ocupar, então, essa declividade do terreno. Para acessar, então, a planta do mezanino do edifício Augusto, ela do setor comercial, né, ela é dada, então, por uma escada helicodial, e essa planta, ela apresenta uma planta livre que pode ser adaptada conforme as necessidades comerciais. Então, o pavimento tipo, ele é caracterizado, então, por 3 poços de iluminação, onde o arquiteto, então, ele se preocupa, né, em ventilar todos os ambientes, e ele opta, né, também por trazer os setores de serviço, né, para serem ventilados. Uma outra questão também a planta, né, do pavimento tipo, ela está organizada em 5 apartamentos de 3 dormitórios. Então, o setor íntimo, né, ele prioriza, né, o setor íntimo e social nas fachadas leste e noroeste, né, que são as principais do edifício. E na porção oeste, onde né, recebe maior incidência solar, ele traz, então, a circulação vertical e aqui, né, tentando trazer o mínimo possível de setores, né, de uso dos usuários. Então, a estrutura, né, o edifício Augusto, ele é, então, uma barra sobre pilotis, né, é um grande volume, um grande prisma sobre pilotis, e esse pé direito duplo que o Risato, ele traz, né, no primeiro pavimento, ele traz uma ideia de monumentalidade para o edifício, e o recuo dos pilares aqui possibilitou numa fachada livre, que posterior, então, ele manipulou, né, trazendo, então, a grelha da fachada. Então, da mesma forma, no edifício Augusto, nós fizemos um estudo solar no solstício de verão, né, no dia 21 de dezembro, às 9 horas da manhã, às 21 horas, às 12 horas e às 15 horas, né, da tarde, que foi constatado, então, que o horário, né, de maior incidência solar é ali começa ao meio-dia e vai, então, até às 15 horas, na porção oeste do terreno.
Da mesma forma, fizemos um estudo solar no solstício de inverno, no dia 21 de junho, às 9 da manhã, às 12 horas e às 15 horas. Então, a manipulação, né, das fachadas principais, ela é realizada de maneira eficaz. O volume ele é sustentado por pilotis e ele é ritmado pela presença dos balcões que perfuram, né, a massa construída e criam uma grelha, que criam uma composição em grelha. Então, essa alternância entre saliências e vazios, ela confere um ritmo e profundidade à fachada, enriquecendo sua expressão visual e dinâmica. Então, a manipulação da forma ela é composta por um volume apoiado sobre pilotis, que é perfurado por planos de vidro, que resulta, então, em uma composição em grelha que alterna cheios e vazios, conferindo um ritmo e profundidade à fachada. Então, diferente, né, aqui do Esplanada, o risato, né, ele perfura as partes que vão ser, que ele denomina, né, como as varandas, né. Então, para entender um pouquinho como que foram formados os esquemas de filtro e fechamento, então, apesar do edifício Augusto ele ter duas orientações de fachadas, a solução de filtros e fechamentos, ela foi igual, então, nas duas fachadas. Então, o desenvolvimento estético e funcional dos sistemas estruturais em grelha, ele revolucionou a concepção dos fechamentos arquitetônicos. Então, ao serem liberadas da função estrutural de suporte, as paredes elas passam a atuar exclusivamente como elementos de vedação. Então, o recuo dos pilares, que gera um balanço de 1,20 m nas fachadas, permitiu uma criação de vãos mais amplos para as esquadrias, melhorando significativamente as condições de iluminação e ventilação natural no interior dos ambientes. Então, os filtros e fechamentos do edifício Augusto, o arquiteto ele recua, né, os pilares em 1,20 m e ele trabalha com filtros formados por planos de alvenaria e esquadrias fabricadas em série. Então, essa mesma solução, né, ela acontece nas duas fachadas, a fachada norte e sul, que então acaba, né, conferindo uma plasticidade também depois para a composição da volumetria. Então, aqui a ficha, né, arquitetônica do edifício Augusto, então contexto vezes implantação. A implantação ela é em barra, aproveitando os condicionantes físicos e ambientais e adaptação ao contexto local. Os condicionantes físicos e ambientais, então, o arquiteto ele prioriza, né, os ambientes íntimos e sociais nas orientações leste e norte, enquanto a fachada oeste, né, que tem uma maior incidência solar, ele traz, então, na sua maior porção, a circulação horizontal. Os aspectos formais e compositivos, então, a volumetria ela é composta por um volume puro sobre pilotis, e a estrutura ela permitiu a criação de uma fachada livre em grelha, formada por elementos verticais e horizontais. Os aspectos construtivos e funcionais, então a estrutura ela atua como um elemento, né, ordenador da planta e da fachada, garantindo uma coerência formal e funcional. Então, os elementos da arquitetura moderna presentes, né, na obra é a estrutura livre, a fachada livre, a grelha compositiva, os pilotis imponentes e o volume puro. As soluções das fachadas, então, as fachadas elas são, né, os pilares são recuados, possibilitando ali uma fachada dilatada que tem a sua composição em grelha marcada pelos elementos verticais e horizontais. Os elementos característicos do arquiteto são a composição unitária, o volume puro, pilotis e elementos compositivos nas fachadas. Então, né, a aproximação formal entre ambos, a gente percebe que ambos os arquitetos eles trabalham com volumes unitários, então o Roman Fresnel do Siri ele traz, né, um grande volume sobre pilotis, que é também reinterpretado, né, em Santa Maria por um volume também sobre pilotis. A outra questão é que ambos usam a empena, né, como um elemento de plasticidade, né, da obra, e além disso ambos usam a grelha como composição de fachada,
que acaba desmaterializando o grande volume em relação ao seu entorno, né? Então, para conseguir trazer leveza aos volumes em relação ao entorno, ambos trabalham então com essa fachada em grelha que desmaterializa, enfim, desmaterializa, né, o grande volume, a grande imponência do volume em relação ao entorno. Então, aqui a gente traz uma comparação entre os dois edifícios. Então, o edifício Esplanada, de 1952, o edifício Augusto, de 1963. O reconhecimento, né, da obra é um edifício misto, com volume unitário e monumental, fachada em grelha. O edifício Augusto é um edifício misto, com volume puro, fachada em grelha também. O elemento do lugar é o terreno trapezoidal, de esquina e com declividade. E o edifício Augusto também é um terreno de esquina e com declividade. O projeto Vezes o Lugar, então, o projeto ele busca a melhor orientação solar, né, no Esplanada. No edifício Augusto, o Risato também ele busca pela melhor orientação solar e pela ventilação de todos os ambientes. A atitude projetual, então, no edifício Esplanada, é uma composição formal de tipo base, corpo e coroamento. A fachada ela é compositiva em grelha. O térreo é com pilotis e monumental. A implantação em U, o uso de pastilhas, a ventilação cruzada e esquadrias amplas, além da empena cega. Então, no edifício Augusto, a gente também tem uma composição formal do tipo base, corpo e coroamento. A fachada ela é compositiva em grelha. O térreo com pilotis, uma implantação em barra, a criação de poços, né, de iluminação para a ventilação de todos os ambientes, e as esquadrias são amplas e tem uma empena seca. Então, nós passamos agora para as considerações finais. E então, a arquitetura moderna, ela manifestou-se de diferentes formas, né, ao longo da segunda metade do século XX, sendo notável a semelhança entre algumas tipologias multifamiliares residenciais desenvolvidas, né, nesse período. Então, o arquiteto uruguaio Roman Fresnedo Siri, ele incorporou, né, os precedentes da arquitetura das vertentes, né, da vanguarda doutrinária e os ensinamentos do professor Carré, e também alguns precedentes da arquitetura carioca e de Le Corbusier, e esses aspectos eles possibilitaram que Fresnedo Siri ele consolidasse um repertório profissional baseado em princípios sólidos, cuja obra influenciou diretamente outros arquitetos. Então, os estudos realizados, eles indicam que sua produção arquitetônica, ela apresenta uma coerência estilística resultante da absorção e adaptação das influências internacionais e locais, e suas obras, elas se distinguem-se pela integração harmoniosa dos elementos modernos, com o uso de grelhas nas fachadas, amplos planos envidraçados e a constante relação entre interior e exterior. Além disso, já o arquiteto, né, o arquiteto gaúcho Cláudio Risato, ele desenvolveu também em seus projetos uma interpretação das soluções modernas que se manifestavam na capital, onde realizou a sua formação na Faculdade de Arquitetura da URGS, e as edificações projetadas por ele em Santa Maria, a partir então de 1955, elas possuem grande relevância histórica, contribuindo para a consolidação da arquitetura moderna, né, no interior do estado, e introduzindo uma nova forma de vivenciar o cotidiano. Então, as suas obras são caracterizadas pelo uso de volumes puros, pilotis, grelhas compositivas nas fachadas, empenas cegas e cobogós. Então, além disso, né, ambos os arquitetos eles exploram as técnicas de manipulação formal, possibilitadas, né, pela estrutura independente. Então, tanto Fresnedo Siri quanto o Risato eles desenvolvem abordagens próprias para a aplicação da grelha compositiva nas fachadas, onde a combinação entre planos de alvenaria e esquadrias de vidro gera, né, tramas de cheios e vazios. E esse sistema de filtros ele não apenas regula, né, a permeabilidade visual e física dos edifícios, mas também transforma a sua relação com o entorno. Então, a aplicação da grelha regular associada ao recuo estratégico dos pilares para o interior das edificações, ela proporciona mais do que varandas e balcões funcionais. Ela permite a articulação
ela permite, então, a articulação de uma espacialidade que transcende a rigidez estrutural. Então, essa solução ela confere leveza visual às fachadas, aproximando-as do conceito de uma pele arquitetônica que se desmaterializa em determinados pontos, reforçando a sensação de continuidade entre ambientes externos e externos. Então, aqui na imagem, né, apresentada, nós temos uma síntese, né, de elementos, onde nós trazemos, então, os principais edifícios citados, né, ao longo da nossa pesquisa, e a gente consegue, então, identificar, né, a questão das similaridades, né, e como Roman Fresnedo Ciri e Cláudio Machado Risato, eles trazem para as suas obras, né, eles interpretam o que estava sendo, então, difundido pela arquitetura moderna. Então, por fim, é importante destacar que a influência, né, de Fresnedo Ciri ela ultrapassou as fronteiras do Uruguai, deixando um legado significativo na arquitetura moderna do sul do Brasil. E sua abordagem projetual ela marcada pela seleção, né, criteriosa de materiais, pela funcionalidade dos espaços e pela sensível integração do contexto urbano e paisagístico, tornando-se uma referência para arquitetos brasileiros que buscam inspiração em seus ensinamentos. Então, esses aspectos recorrentes em sua obra foram assimilados e reinterpretados, contribuindo para a consolidação da arquitetura moderna, que valoriza tanto a técnica quanto a expressão estética, sempre em diálogo com o entorno e as demandas sociais. Então, dessa forma, né, Fresnedo Ciri ele não apenas influenciou, mas ele também enriqueceu a produção arquitetônica regional, estabelecendo um legado, né, que continua a inspirar gerações. É isso. Muito bem, Larissa, obrigada